Perfeição. Uma palavra designada para definir um elemento que não possui defeitos ou características ruins. Como, por exemplo, uma comida de um restaurante muito bem avaliado, uma pessoa que é muito importante para você, seja um amigo, namorado, parente, entre outros. Uma comida afetiva que faz você se transportar momentos que te deixam muito feliz e desbloqueiam memórias afetivas. Pois bem, esse perfeccionismo é notório na personagem Furina do Genshin Impact. Ela é uma personagem que sempre seguiu à risca a perfeição por uma razão. Ela foi definida para interpretar um papel importante. Mas afinal, o que podemos observar no caso da Furina em relação ao personagem e tudo o que rege esse sentimento? São muitas camadas, então decidi fazer esse vídeo, principalmente porque ela vai ter sua rerun na 6.1 do Genshin, então caso você se interesse por ela ou já tenha a mesma e não saiba nada da história da Furina, calma, meu nome é Edson e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Esse quadro é uma ideia que eu vi no vídeo da Adina Maio, onde ela conta sobre a história do personagem Scaramouche, então eu decidi também começar a contar histórias de personagens, e é isso. Antes da gente iniciar de fato a nossa aventura nesse vídeo, podemos fazer algumas alusões que possam representar o arco principal da personagem Furina. A história da Furina acontece em uma das regiões de Teyvat, o continente do Genshin Impact. A região de Fontaine, que é a Nação da Justiça, é onde acontece toda a nossa história. Fontaine é descrita como a Nação da Justiça, e é uma região que possui um avanço tecnológico muito grande. E você percebe uma grande alusão à evolução industrial, que é o período da história onde os meios de produção começavam a se modernizar e trazer mais avanços para agilizar as criações dos produtos. Entretanto, Fontaine tinha uma superstição muito instigante. Em um dia, Fontaine iria sofrer um dilúvio, transformando todos os seus habitantes em massas de água, ceifando a vida de muitas pessoas inocentes e deixando o Arconte Hydro chorando sozinho eternamente em seu trono, sem saber o que fazer. Mas você deve se perguntar, se eles sabiam da profecia, por que eles não fizeram nada para intervir? É aqui que, de fato, a nossa história começa. A Furina é uma arconte do elemento Hydro, que seria basicamente água. Porém, a Furina de fato não é uma arconte, ela só interpreta o papel de uma. Mas você deve estar se queixando, pensando assim, como que ela chegou nessa posição de arconte mesmo fingindo ser uma? Vamos voltar um pouco no tempo. Um dia, Furina estava de frente a um espelho, quando uma voz suave lhe chama. Furina. Furina. A Furina, sem entender nada, pergunta de quem é essa voz tão misteriosa e serena, de onde ela vem, quem está lhe chamando afinal. Be not nervous. Be not afraid. I am before you. Ora, nada mais nada menos que a própria Arconte Hydro, Focalors. Elas são muito parecidas entre si e elas passam um momento muito longo conversando até chegar até esse momento em específico. Don't worry, it's nothing. Listen well. Fontaine has just lost its Hydro Archon. I need you to play a role, that of the new Archon. Play as a god? That's right. You must begin a never-ending masquerade. You must never let anyone suspect your identity. Após esse diálogo, onde a Focalors pede a Furina a fingir ser uma arconte e nunca deixar as pessoas descobrirem sua verdadeira identidade, Furina se encontra em um dilema consigo mesma. Então, ela tenta agir naturalmente, igual uma arconte faria. Ladies and gentlemen, good evening, and welcome to the Opera Epiclese. I'm sure you've all heard about how I have taken on the role of Hydro Archon. Indeed, I am Furina de Fontaine, your new Archon. In truth, I know little about becoming a nation's new god, but it will be my honor to guide you all. As the god Focalors, the god of justice, I shall do all within my power to lead you into an age of fairness and justice. Once again, thank you all for coming. If you should have any questions or suggestions, please send them to the Maison Cardinalise. The future of Fontaine will require us to work together, after all. This should do it. That's the new Hydro Archon. Is this some kind of joke by the Maison? I would have thought that a being that surpasses humanity would be a bit more assertive. Hey, did you hear that? She even told us to send her suggestions there at the end. Shouldn't gods be all-powerful? She's being so modest. What's the difference between her and an ordinary person, then?
parece que o seu discurso não parece convencer a plateia. Furina, que se encontra com muito medo de fracassar na sua missão de Arconte, decide assumir um papel um tanto quanto interessante, diga-se de passagem. Oh, very good, my people. Only ones such as you are deserving of my rule. Now, I was wondering if some weak puppet were to one day come onto the stage and claim ownership of this opera house, would the children of Fontaine follow them? Ah, so that was just a performance. How could I have forgotten that we were inside an opera house? Her personality. It's quite shocking, to be honest, but I suppose it's a better look than before. Parabéns, Furina! Você conseguiu convencer a todos. Você é a nova Arconte de Fontaine. Com toda certeza ela está satisfeita de ter conseguido convencer a população, né? The day is finally over. I haven't had a moment to breathe this whole time. But it's good to see that everything's getting on track. There are no longer any voices of suspicion. Maybe this is fine. I just need to keep going, and everyone will be saved. All right, Farina, don't think too hard about this. You need rest. Tomorrow's a new day. Lady Farina, here are today's case reports as well as a summary of the follow-up for your perusal. Come now, was I not just at the Opera House in person? Leave these kinds of things to Neuvillette. Lady Farina, I don't know what to say. Thank you for agreeing to see me. No need to thank me. Or rather, thank your own sense of perseverance instead. Long have you stood in line to meet me, have you not? Oh, I'm afraid that's just an inevitable consequence of my divine charm. Mas como você pode imaginar, nem tudo são flores para nossa Arconte. A queda de Furina começa assim que o protagonista do Genshin chega em Fontaine. You said you were going to see Lady Farina? Well, it seems Lady Farina has come to see you. Por incrível que pareça, ele é recepcionado pela própria Arconte Hydro, em carne e osso. My dear people, rich and poor, those with cup in hand and those with nothing at all, raise your glasses in celebration. If you don't have one, then just raise your hand in lieu. As you can all see, two unfamiliar travelers have arrived in our nation. Come, let us make a toast in honor of this traveler and his companion who have journeyed here from distant lands. I, Focalor, hereby welcome you to the nation of Hydro. Mal sabia Furina que seu reinado estava prestes a ir água abaixo, literalmente. A Revolução Francesa ocorreu durante os anos de 1789 e 1799, representando a queda do rei Luís XVI e de sua esposa Maria Antonieta. A França nessa época passava por uma crise financeira estrondosa que acometeu a população francesa em condições subhumanas. Com a irritação dos franceses em relação à omissão dos reis, eles se revoltaram contra esse tipo de regime absolutista, onde toda a matéria-prima produzida pela população iria diretamente aos reis e a população não poderia usufruir das suas produções. Portanto, em setembro de 1792, depois de inúmeros episódios de escândalos entre os franceses, o rei Luís XVI e a Maria Antonieta foram sentenciados à pena de morte pela guilhotina. Para quem não sabe o que é uma guilhotina, é um instrumento de pena de morte criado pelo Dr. Joseph Ignace Guillotin, que seria uma tábua de madeira com uma lâmina inclinada que, assim que fosse acionada, ela teria uma precisão de corte muito boa e, consequentemente, ela iria decepar a cabeça do sentenciado e levando ele a óbito instantaneamente. Mas Edson, o que a Revolução Francesa tem a ver com o Arco de Fontaine? Saca só o que aconteceu em Fontaine.
Um acontecimento em Fontaine fez com que o protagonista participasse na íntegra de um julgamento pela própria deusa da justiça. Um colega de trabalho do personagem Linnea foi misteriosamente assassinado após uma câmara de água usada para fazer um show cair sobre o mesmo, levando-o instantaneamente à morte. Após isso, o protagonista participa de um julgamento com a Furina, mas ela demonstra comportamentos minimamente questionáveis com ela mesma. To think you'd use such logic. Well then, if it wasn't Linny who committed the crimes, then who was it? Oh dear, what do I do? Even I think they sound convincing now. Have I falsely accused an innocent person? What a humiliation. No, I have no further arguments. I admit defeat. But really, could you at least have left me with some dignity? Após a gente avançar um monte da história e essas coisas, todos começam a suspeitar das atitudes da Furina, então decidimos confrontá-la. Mas afinal, como confrontá-la e fazer ela confessar tudo? Nunca que a expressão usar o feitiço contra o feiticeiro fez tanto sentido na vida. O protagonista criou uma situação onde a Furina iria cair na armadilha e participar de um julgamento contra ela mesma e que toda a população de Fontaine estava vendo. Furina se encontra totalmente sem saída, até que eventualmente, depois de tudo o que foi afirmado e levantado neste julgamento, a sua máscara cai. In my capacity as Chief Justice, I shall now render judgment on Furina's misrepresentation of herself as the Archon of Fontaine. As a human who knowingly deceived her fellow citizens, Furina is guilty. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale, Furina is... Well, what's wrong? What's the Oratrice's verdict? No, the Oratrice also displays a guilty verdict. Isn't that correct then? However, the exact wording of the verdict is thus: the Hydro Archon, guilty, to be punished via the death sentence. Todos realmente ficam em choque com a sentença, mas automaticamente o juiz de Fontaine, Neuvillette, é transportado para onde a Focalors, a verdadeira Arconte Hydro, está. What's happening with the Oratrice? I believe it is preparing to carry out the death sentence. Furina! No, I still need answers. You... Sorry. That shocked expression on your face is just too amusing. I couldn't help myself. Então a gente descobre algumas coisas sobre a Furina. I always dreamed of becoming human. And I still do, even now. In my eyes, to be human is to be part of the greatest opera ever known. After becoming a god, I separated my divinity from my body and spirit, leaving behind only a self that was as naive and bewildered as my past self on her first day as a human being. The me you see before you now is that divinity. And the human counterpart I left behind, I named Furina.
Farina's humanity was what made her perfect. She was perfectly human in every way. The person I always wanted to be. Após uma bela conversa, descobrimos que a Furina na verdade é uma extensão da Focalors, sendo uma espécie de versão humana da Arconte Hydro. O sonho de Focalors sempre foi ser humana, porque antes disso ela era uma Oceanide, um ser místico das águas que não possui forma humana e possui esse formato meio engraçadinho. Então ela falou com Eugéria, que era a antiga Arconte Hydro antes de Focalors, e pediu a mesma a uma transformação em humana. Focalors conseguiu esse desejo, mas ela queria ser uma humana com sentimentos reais. Por isso, ela fala: She could feel joy, sorrow, and everything in between. She could be as vain and conceited, or as meek and vulnerable as she wished. Portanto, como a sentença deve acontecer, a Focalors começa o seu preparo ao seu sacrifício, então ela se direciona ao lugar de sua morte. Assim como deveria acontecer, a profecia infelizmente ocorreu. Fontaine sobre as águas e Arconte Hydro em seu trono, chorando sozinha eternamente. I don't know whether you can tell, but the years of suffering and loneliness aren't the only reason I have a hard time facing up to who I used to be. As I stand here by the ship, I can't get the images of the rising water out of my mind. But then the floodwaters finally came, and the Hydro Archon did nothing. I've had to go through so many moments like that for the sake of protecting the truth. As time went on, it got harder and harder to bear, and I became more lonely and isolated. Eventually, I realized I had nothing left except the truth. I became terrified of completely failing in my task, and was haunted by the thought of being left all alone, weeping on my throne. Believe in the Farina you see on stage. She is the one you can trust. I had to keep all my feelings, all my curiosity about life to myself. No one could be allowed to know. We all have painful memories. Melus and Silver, they won't ever come back here again. What should I do, Papa? If you truly regret my father's death, then why didn't you call a stop to the duel? Why didn't you give me the power to stop him from throwing his life away? Why did you just let him die? There are still so many things I never got to tell him. So many questions he still owes me answers to. But we don't have to let them cloud everything we do. And if you're trying to make a new start, perhaps it's best if you don't bring up the past all the time. Look! The water's receding! It's a miracle! Water's receding! Greetings is off! The prophecy was wrong! The prophecy was wrong! The prophecy was wrong. E com certeza, esse dia ficará para a história de Fontaine.
A Furina não era uma pessoa ruim. Na verdade, ela só foi instruída a uma tarefa, ser a Arconte Hydro. Então, completamente desnorteada, a Furina só replicou essa tarefa e decidiu ser perfeita acima de tudo, sendo uma figura bastante exemplar de como seguir a perfeição em tudo pode ser a garantia da nossa queda e do nosso abismo eterno. A Furina vai ter a sua volta aos banners do Genshin. E se assim como eu, você gostou muito do arco dela, não deixe de pegá-la na sua conta e considere sim a nossa Arconte de consideração, Furina de Fontaine. Mas caso você tenha gostado desse vídeo, por favor, gente, deixe o seu like e se inscreva no meu canal. Aproveita e siga o meu TikTok, que é a minha segunda rede social, e eu espero bastante que vocês fiquem bem e comentem aí abaixo qual personagem vocês querem em uma história também. E é isso, um beijo e tchau, tchau!